Já pararam para pensar no que realmente separa uma faísca inofensiva de um desastre em escala industrial? Bom, na maioria das vezes, é literalmente só um olhar atento. E treinado, claro. O trabalho a quente, tipo soldagem ou corte, carrega riscos absurdos. Uma única fagulha perdida num lugar cheio de gás já era. Catástrofe em segundos. Por isso que essa parada exige muito mais do que só a galera executando a tarefa ali na hora. Exige a presença de um verdadeiro guardião. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Bem-vindos ao nosso guia visual de hoje, onde a gente vai mergulhar fundo na NR34. Mas olha, não vamos focar em regrinhas chatas não. A ideia é olhar para as coisas através das lentes de um dos papéis mais subestimados, mas absolutamente cruciais da indústria. O observador de trabalhos a quente. Esse profissional não está lá só para marcar um ok na prancheta de conformidade. Ele é o guardião definitivo do canteiro de obras. Vamos desconstruir o que faz essa pessoa ser a principal linha de defesa entre a segurança e o caos total. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, é entender quem é esse guardião. Depois, a proteção com EPI e EPC. Terceiro, fumos, gases e cilindros. Em quarto lugar, a prevenção e combate a incêndio. E por fim, comunicação e rotas de fuga. Vamos nessa? Ponto número 1. O guardião do trabalho a quente. Então, antes mesmo de alguém ligar o maçarico, a regra já eleva esse trabalhador a uma posição de sentinela. O observador é aquele profissional dedicado 100% à vigilância ativa. É ele quem faz o monitoramento contínuo do ar e age para prevenir qualquer emergência na mesma hora. Mas olha que detalhe interessante. O trabalho não acaba quando a solda esfria, não. O observador tem que continuar ligado, porque uma faísca escondida pode causar uma reignição surpresa horas depois da galera ir embora. Imagina o perigo. E aqui a gente vê que essa cultura de prevenção está longe de ser uma atitude passiva. É uma postura de prontidão total. Essa vigilância constante exige um foco absurdo para pescar qualquer anomalia antes de virar um alarme de emergência. A ideia é comunicar qualquer desvio no ato. É literalmente não piscar para garantir que uma fagulhazinha de nada não vire um inferno de chamas. É um trampo que exige cabeça no lugar e atenção máxima, o tempo todo. Seguindo para o número 2, proteção com EPI e EPC. Bom, aqui o papo fica bem sério, porque a relação de causa e efeito é muito direta. Sabe aquela velha história de é rapidinho, não vou botar a luva? Pois é, os perigos de ignorar um EPI, usar equipamento quebrado ou esquecer os biombos geram riscos físicos e imediatos. A gente está falando de queimadura severa, lesão irreversível no olho, intoxicação braba por fumo e perda de audição. Deixar passar um equipamento rasgado é basicamente abrir a porta para danos catastróficos ao corpo. Zero espaço para improviso. Por isso, essas recomendações de segurança são lei. Escudo facial, luva de raspa adequada, mangote, isso aí é a armadura individual da equipe. Mas a proteção coletiva não fica atrás não. Instalar cortinas de solda e biombos isola a área por completo, criando quase que um forte ao redor da operação. E se tem algo danificado, troca na hora, sem choro. Essas ferramentas são a barreira de defesa que mantém todo mundo inteiro no final do expediente. Repara só em como fica essa proteção completa na prática. A gente tem as proteções coletivas cercando fisicamente quem está ali trabalhando e o próprio profissional está equipado dos pés à cabeça. Essa separação visual e física é genial, porque é exatamente ela que impede a faísca de passear pela fábrica e acertar um colega ou algum material combustível solto por aí. É proteção para quem faz e para quem passa. Parte 3. Fumos, gases e cilindros. Olha a responsabilidade que é equilibrar essas duas coisas. De um lado, você está lidando com cilindros sob alta pressão, cheios de combustíveis altamente explosivos. Do outro, tem o desafio gigante de manter a qualidade do ar, garantindo que o ambiente continue respirável num lugar que está gerando calor extremo e fumaça sem parar. É uma linha tênue, né? Você tem que controlar algo que pode explodir a qualquer momento e ainda garantir ar limpo para a sobrevivência. E vacilar em qualquer um desses pontos traz consequências mortais e, o pior, invisíveis. Nas checagens de equipamento, esquecer de testar uma válvula ou um corta-chama pode acabar num retorno de chama ou até explosão, do nada. E na parte ambiental? Se a ventilação falhar e o nível de oxigênio cair, o pessoal pode asfixiar ou desmaiar por intoxicação sem nem perceber o que está acontecendo. É uma ameaça silenciosa e letal. Para não dar chance para o azar, tem uma regrinha de 3 super poderosa para memorizar. Inspecionar, monitorar e agir. Primeiro, inspeciona a fonte.
Mantenha o cilindro em pé, bem fixado e confere as válvulas corta-chama rigorosamente. Segundo, monitore o ar. Garante que o exaustor está funcionando e usa o medidor o tempo todo. E terceiro, age com base nesses dados. Cada etapa bem feita antes de riscar o maçarico garante que o ambiente não vai jogar contra a equipe. Número 4. Prevenção e combate a incêndio. Olha, evitar um incêndio descontrolado começa muito antes do fogo nascer. A sacada é simples, não dê nenhum lugar para a primeira faísca pousar. A prevenção de verdade significa gerenciar incansavelmente tudo que está em volta. Tem material combustível exposto? Respingos, vapores ali perto? Tira tudo, ou cobre com mantas corta-fogo antes mesmo de ligar a máquina. Agora, se o bicho pegar e começar um princípio de incêndio, correr com o extintor errado na mão é tão ruim quanto o próprio fogo. Tem que ter isso na ponta da língua. Fogo classe A, de material sólido, você vai de água. Classe B, líquido inflamável, é pó químico seco ou PQS. Classe C, de equipamento elétrico, pede CO2 ou pó químico. E a perigosa classe D, de metais, exige extintor específico. Imagina só jogar água num painel elétrico. Você multiplicou o problema com um choque fatal. Tem que saber escolher. Começou o fogo? A teoria tem que virar ação rápida. Passo 1. Mantenha uma distância segura ao se aproximar. Passo 2. Mira sempre direto na base das chamas, nunca no topo. Passo 3. Aplique o jato num movimento contínuo de varredura. E o passo 4, que é bem a cara do observador. Permaneça no local monitorando para ter a certeza absoluta de que aquele fogo não vai ressuscitar das cinzas. E pensa comigo, toda essa resposta rápida só funciona se lá atrás, horas antes, alguém checou o equipamento, a mangueira tá boa, o extintor tá na validade, o rádio de comunicação tá pegando. O sucesso ali na hora do sufoco, quando o coração vai a 1000, é 100% resultado daquela diligência prévia. Sem a prontidão nas verificações, não tem milagre na hora da emergência. E finalmente chegamos na parte 5, comunicação e rotas de fuga. Sabe o pior cenário possível? Aquele momento de tensão em que a fumaça sobe e um espaço de trabalho bagunçado vira um labirinto letal? Uma porta bloqueada ou a falta de luz não é só um incômodo para tropeçar. O risco de verdade aí é o pânico generalizado. Um atraso de poucos segundos na evacuação prende o pessoal num ambiente tóxico, transformando uma situação difícil num aprisionamento totalmente incontrolável. Então, para não deixar o caos dominar, o combinado não sai caro. O caminho da saída tem que estar completamente livre sempre. Os rádios de comunicação, testa antes de começar. A rota e o ponto de encontro, todo mundo tem que saber de cor. E a regra de ouro de sobrevivência. No primeiro sinal de que a emergência saiu do controle, abandona a área. Esquece a ferramenta. Nessa hora, 1 segundo a mais salva vidas. Olha só como as coisas fluem quando existe preparo de verdade. Placas bem visíveis, a iluminação apontando o caminho e o grupo indo rápido para o ponto de encontro, sem tralha no meio do chão. Uma evacuação calma assim não acontece por sorte. Ela é o resultado de simulações bem feitas e da mentalidade de que a integridade humana vale muito mais do que qualquer equipamento na fábrica. E para fechar, eu deixo com vocês essa frase fortíssima que está lá nos materiais que a gente analisou. A prevenção evita acidentes, salva vidas. O papel do observador não é bater ponto e assinar papel. É a personificação do cuidado em um dos ambientes mais agressivos da indústria. Dominar classes de incêndio, monitorar o ar e ter essa vigilância de sentinela é o que dita se o dia termina normal ou numa tragédia. Fica a pergunta para todo mundo: como a importância inegociável desse guardião vai ser respeitada na próxima vez que uma centelha voar por aí? Pensem nisso. A gente se encontra na próxima análise.